Olá, boa tarde, turma. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria e agora nós vamos para a aula 3. Vamos falar de números reais e operações com números reais. Vamos corrigir a atividade da aula passada sobre o comprimento da circunferência. Vamos começar primeiro pelo comprimento da circunferência, pela correção da atividade. Eu vou corrigir algumas questões, não corrigirei todas, pois o sistema é o mesmo. Então eu vou começar corrigindo. Vamos falar um pouco aqui sobre a primeira questão. Na primeira questão, ele pede para a gente calcular o comprimento da circunferência e na questão ele dá o valor do raio em cada opção e ele diz que o valor do π é 3,14. Então a questão já deu todos os valores. Falta para a gente o quê? Nós sabemos que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o raio. Então, na questão, ele vai dar o valor do raio somente. Então, 2 vezes 3,14 vezes 8 no caso da letra A, porque o raio é igual a 8 centímetros. Então, faz a multiplicação de todos os valores e aí nós temos o valor de 50,24 centímetros. E todas as outras opções é da mesma forma. Multiplica tudo e aí você vai obter o resultado. Agora nós vamos para a segunda questão, que ela é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, mas a forma de resolver vai ser a mesma. Vamos lá. Na segunda questão, ele já dá o comprimento da circunferência e ele quer que a gente determine o diâmetro dessa circunferência. Então, o que acontece aqui? Ele já deu o comprimento e diz que a circunferência tem um comprimento de 56,62 centímetros. O π é 3,14. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos aplicar a formulazinha. A forma como vocês podem ver. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Só que ele já deu o comprimento. O comprimento é 56,62. Isso vai ser igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o raio. Eu não sei quem é o raio. Nós vamos descobrir o raio. Então, aqui, multiplicando tudo isso aqui, vai dar 56,62 igual a 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes o raio. Então, passa dividindo agora. Vou repetir o raio. Como eu vou passar dividindo, vai ficar 56,62 dividido por 6,28. Bom, aí no caso, o resultado foi 9,015. Como é um número bem próximo a 9, eu vou arredondar para 9. Como a questão pede que a gente dê o diâmetro, né? Então, o que a gente vai fazer? Se o diâmetro é 2 vezes o raio, então 2 vezes 9, 18 centímetros é o diâmetro dessa questão. Agora nós vamos resolver a quarta questão. Perdão, nós vamos resolver a quarta questão, já foi resolvida. Vamos conversar um pouco sobre a quinta questão, que é uma questão também um pouco mais rebuscada. Na quinta questão, vocês podem acompanhar com o livro, uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Significa, pessoal, que você tem uma pista nesse formato e ela tem um diâmetro, que é o que passa de uma extremidade para outra, passando pelo centro, de 200 metros. Então, e em uma competição, os corredores percorreram 15,7 quilômetros, ou seja, dando voltas e voltas e voltas, o total deu 15,7 quilômetros. Então, ele quer saber quantas voltas um corredor deu para que completasse esses 15,7 quilômetros. O que a gente vai fazer? Primeiro, nós temos que calcular o comprimento dessa circunferência. O comprimento dessa circunferência vai ser o quê? 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o raio. Ele deu o diâmetro. Então, o raio é a metade, é 100. Então, aqui vai ser 100
multiplica tudo isso por 100, vai dar um valor de 628 metros. Então, esse é o comprimento dessa circunferência. Só que na questão, ele quer saber quantas voltas a pessoa deu. Então, ela vai ter que dar uma volta, 628, duas voltas, 628, três voltas. Cada volta que eu der, eu tenho que multiplicar por 628, até completar 15,700 km. Então, para que eu faça isso mais rápido, o número de voltas, no caso aqui, o número de voltas vai ser igual a distância, que é 15,7, dividido por o comprimento da circunferência, 6,28. Só que eu não posso dividir quilômetros por metros, tem que estar os dois na mesma unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar quilômetros em metros. Para isso, pessoal, para que eu transforme quilômetros em metros, eu tenho que multiplicar por 1000, porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 1000 vezes 15,7 vai dar 15.700 metros, dividido por 628. Agora, sim, eu posso dividir. 15.700 metros dividido por 28 vai ser um total de 25, ou seja, 25 voltas para que esse corredor complete essa quilometragem. Bom, vamos resolver a sexta e última questão. Ao redor de um jardim circular, vão ser plantadas mudas de flores com um espaçamento de 50 centímetros entre elas. E esse jardim possui 50 metros de diâmetro. Então, quantas mudas serão plantadas? Então, o que a gente precisa saber? Precisamos saber que esse jardim ele tem a forma circular e que ele possui um espaçamento, né? Ou seja, uma distância, o diâmetro dela de 50 metros. 50 metros, não 500. E que as mudas de rosa vão ser plantadas ao redor dele, tendo um espaçamento de 50 centímetros entre cada rosa. Então, primeiro eu tenho que saber quanto de comprimento possui essa circunferência. Para isso, pessoal, é simples, nós vamos usar a fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π, 3,14 vezes o raio. Ele diz que o diâmetro é de 50, então o raio é metade, 25 vezes 25 metros. Vamos multiplicar tudo, vai dar 628 vezes 25. Bom, pessoal, então multiplicando aí, eu vou ter um total de 157 metros. Então, eu quero saber quantas mudas eu vou precisar para plantar ao redor aqui, né, da minha circunferência. Então, eu sei que a distância daqui para cá vai ser de 157 metros. Então, o número de mudas vai ser mais uma vez a distância, que é 157, dividido pelo espaçamento entre as rosas, que é de 50. Só que tem um detalhe, é 50 centímetros. E 50 centímetros equivale a 0,5 metros. Por quê? Porque eu tenho que transformar tudo em metros para poder dividir. Tem que ter todos os dois na mesma unidade de medida. Fazendo essa divisão de 157 por 0,50 vai dar 314 mudas de planta. Então esse é o número total. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números reais, que a gente já conhece, né? Então, o conjunto dos números reais, ele agrupa todos os números que nós conhecemos até o exato momento. Vai existir mais um conjunto que vocês conhecerão, mas só quando estiver no terceiro ano do ensino médio. Então, esse conjunto dos números reais, nós vamos ter os números naturais, no caso aqui representado por 2, e esse 2, ele também é um número inteiro. Então, pertence ao conjunto dos números reais. O número negativo, que é o número inteiro, pertence ao conjunto dos números reais. Os números fracionários pertencem ao conjunto dos números reais. E esses fracionários são racionais também. Aqui nós temos uma dízima periódica, que também pertence ao conjunto dos números reais. Assim como nós temos frações negativas também,
Esse número aqui que a gente acabou de estudar, o número π, é um número irracional e ele também faz parte do conjunto dos números reais. 1,25 números decimais, menos raiz de 3, que também é um número irracional que pertence aos reais. Então vocês observam que todas as classes aqui pertencem ao mesmo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Ou seja, números positivos, negativos, números com vírgula, ou seja, números decimais e números não decimais, e números com dízima, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, os conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais são subconjuntos, ou seja, eles pertencem aos reais, pois todos eles, pertencem aos reais. Aqui nós temos algumas representações. Esse R com um asterisco significa que é o conjunto dos números reais menos o número diferente de zero, ou seja, o zero não está incluso aqui quando aparecer o mais. Quando aparecer o R+, significa que não teremos números menores que zero, ou seja, não teremos números negativos. Quando aparecer o R-, significa que teremos apenas números negativos. Quando aparecer o R asterisco e o R+, significa que é o conjunto dos números positivos e maiores que zero, fora o zero. E quando tiver o R asterisco menos, significa que vai ser o conjunto dos números negativos abaixo de zero. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a reta real, ou seja, a reta dos números reais. Nessa reta vai estar incluso todos os números que a gente conhece até o presente momento. Eu vou ter os números naturais, 0, 1, 2, 3, ou seja, os números naturais positivos maiores que zero. Eu vou ter os números negativos, que são os números inteiros, que vai ser, os números inteiros é o 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, que é a junção do positivo com o negativo. Nós vamos ter números fracionários, que a gente chama também de racional, e nós vamos ter números irracionais, que são aqueles números que possuem casas decimais, mas não uma dízima periódica. Não é possível a gente representá-lo em uma forma de fração, por isso eles são irracionais. E nós temos algumas operações de números racionais. Pessoal, para operar com esses números, do mesmo jeito que a gente opera com qualquer número. Aqui eu tenho, por exemplo, calcule com aproximação até a segunda casa decimal o produto de 5 vezes a raiz de 3. Observe o que eu vou fazer. Eu vou tirar a raiz de 3, ela é aproximada, pois é um número irracional, 1,73. E aí eu vou pegar e multiplicar 5 vezes raiz de 3, ou seja, 5 vezes 173, que vai dar 8,65. Pronto, acabei de determinar qual era o valor da raiz de 3 vezes 5. Aqui nós temos, calcule a raiz de 5 elevado a 4. O que a gente faz aqui? 5 elevado a 4 significa que eu vou multiplicar os 5 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Multiplicando tudo, 625. 625, raiz quadrada de 625, 25, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Se eu quero somar, no caso aqui, a raiz de dois números, e não é a raiz exata, então eu vou aproximar. Vou pegar a raiz de 14, 3,74, e a raiz de 2, 1,41. Vou somar as duas raízes, e aí eu vou ter o meu resultado, que é 5,15. Bem simples.